mãe casou com meu padrasto, que tem um melhor amigo, que tem uma filha da mesma idade que eu. A gente começou a crescer juntas, a passar a infância juntas, a brincar, e nós éramos muito grudadas. Até que por conta da fase, né, da liberdade de cada uma, da criação de cada uma, a gente acabou se afastando. E aí eu lembro que eu tava com 12 anos de idade quando eu ganhei o meu primeiro celular. E eu já fui direto criar a minha primeira rede social. Ali eu conheci um garoto, eu tinha 12, ele tinha 17 anos. A gente começou a conversar, a bater papo, ele era super legal. E aí eu comecei a convencer minha mãe, né, de que eu queria que ela conhecesse ele. Eu contava tudo pra minha mãe, eu sempre tive a minha mãe como amiga. Eu sempre gostei muito, assim, da amizade da minha mãe. E minha mãe, ela não falava pra mim, né, que não era legal, tinha 12 anos e tal. Até que eu consegui convencer minha mãe de receber esse garoto na minha casa. E assim foi. Ele foi na minha casa conversar com a minha mãe. De cara, a minha mãe não gostou dele. De cara. E é óbvio que a minha mãe não autorizou eu namorar, nem minha mãe, nem meu padrasto. Primeiro por conta da idade, né, eu ainda era muito nova. E porque minha mãe não tinha gostado dele. E eu, mesmo assim, mesmo minha mãe não autorizando, eu continuei conversando com ele por rede social, a gente continuou se falando, mas ele me disse que, né, por conta da minha mãe não ter autorizado, que era melhor ele me esperar, ficar um pouco mais velha, e que ele ia me esperar. E que quando eu ficasse, né, tivesse uma idade certa, com certeza a gente namoraria. E ele foi, eu falei pra ele, você promete? Ele falou, prometo. E beleza, nisso a gente continuou conversando, continuou sendo amigos. Até que um dia ele assumiu um relacionamento sério com uma garota nas redes sociais. Nossa! Aquilo foi uma grande desilusão amorosa. Eu fiquei tão chateada, sabe? Tão triste. Nossa, eu comecei a ter crise de choro. Tive crise de ansiedade, fiquei muito mal. E nessa mesma época eu me reaproximei, no caso daquela minha amiga do começo da história, né? Da filha do melhor amigo do meu padrasto. E ali ela começou a me dar todo o apoio, me dar todo o suporte, me ouvir, e a gente foi se reaproximando. Fomos reaproximando, reaproximando, e quando eu vi, eu já tinha contado a minha vida inteira pra ela, né? Eu confiava muito nela e ela se tornou assim minha base, a minha melhor amiga. E era muito legal ficar junto com ela, era muito bacana. Beleza, o tempo foi passando e eu lembro que esse garoto, ele terminou o relacionamento sério dele. E ele voltou a conversar comigo. E eu me reaproximei dele também. E a gente começou a ser amigos. E aí a gente foi ficando muito próximo, muito próximo. E a gente virou também melhores amigos. Então ela era minha melhor amiga, ele era meu melhor amigo. E ela sabia exatamente o quanto eu sofria por ele, o quanto eu gostava dele, o quanto eu amava ele. E tinha essa esperança de namorar com ele no futuro, né? Que os meus pais não tinham deixado por conta da idade, beleza. Como eu falava muito dele pra ela e também falava dela pra ele, né? Sempre contava com quem que eu tava, essas coisas. Um dia eu postei uma foto nos stories com ela. E ele foi falar, manda o número dela aí. E eu achei super desconfortável, mas eu super madura, né? Quis dar uma de madura, falei, beleza. E mandei o número dela. E ela até me perguntou se tava tudo bem conversar, os dois conversarem. E eu, mais uma vez, querendo dar uma de madura, falei que tava tudo bem. Beleza, né? Com o passar das semanas, eu comecei a perceber que tanto nos stories dele quanto nos stories dela, rolavam umas indiretas entre eles. E aquilo começou a me sufocar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aquilo começou a me incomodar muito. E como nós nos tornamos todos amigos em comuns, teve um dia que a gente foi tomar banho de piscina na casa de um amigo. E aí, foi eu, ela, ele, os amigos dele. Quando a gente chegou lá, eu tava super ansiosa, empolgada. Quando eu cheguei lá, ele nem olhava pra mim e dava pra ver como eles trocavam olhares. Como eles se olhavam. Aquilo me deixava muito desconfortável, sabe? Eu tava muito abalada com aquela situação. E de pouco eu comecei a ver que eles começaram a sair juntos, começavam a conversar escondido, mas de alguma forma eu sempre descobria, eu não sei como, mas eu acabava sempre descobrindo. E tipo, tudo bem, ela até poderia gostar dele, mas ela poderia pelo menos me falar, ou ele me falar, sabe? E não rolou nada desse papo. Aí teve uma segunda vez que ela me chamou pra ir pra casa dela. E eu pensei que eu tava indo pra amigas mesmo, sabe? Rolê de amigas e tal. Isso eu já tava com 13, 14 anos, pra ser sincera, nem lembro. Durou vários anos todo esse rolê. E aí
ela falou, vamos pra rua? E a gente ficou na rua, a gente foi pra praça, a gente ficou tipo no bairro, andando pelo bairro dela. De repente ele chegou com um amigo dele. Quando ele chegou, eu não entendi nada, tipo, do que ele tá fazendo aqui. Na hora que ele chegou, ele falou assim, oi amor, e deu um beijo nela. Naquele momento eu lembro que os meus olhos encheram de lágrimas, mas eu respirei fundo, fiquei disfarçando o tempo inteiro, segurando. Nesse dia a gente tomou açaí, né? Eu, ele, o amigo dele e a minha amiga, nós 4. E eu tava muito desconfortável com aquela situação, já tava um nó na minha garganta. Eu lembro também que ela falou pra mim que ela não queria ficar sozinha, pediu pra eu dormir na casa dela. E eu morava um pouco longe da casa dela, ela disse que no outro dia ela me levaria até minha casa. Então, pra ela não ficar sozinha, eu dormi com ela. Ela falou, não, mãe, eu te levo. Eu falei, ah, beleza. Eu dormi na casa dela, no outro dia, quando eu acordei, ela falou pra mim que tinha esquecido, que ela tinha marcado unha e que não tinha como me levar. E eu fiquei muito chateada com ela, porque ela já estava totalmente diferente comigo, eles não me falaram nada, sabe? Do que tava rolando entre eles, e eu, tipo, fingindo que tava tudo bem dentro de mim, sendo que ela sabia o que eu sentia, ele também sabia, minha mãe conhecia, ele foi na minha casa. Eu tava muito constrangida com aquela situação, e eu lembro que eu fui embora num sol de 40 graus, queimando as minhas costas, sabe? Eu fui bufando de ódio, de raiva, sabe? Chorando, eu cheguei em casa, tive uma crise de choro tão forte, tão forte. Enfim, naquele dia eu decidi me afastar dela. Naquele dia eu decidi que ia me afastar, que aquilo tava me deixando mal, tava me deixando doente. Acabou que eu me afastei dela, só que no aniversário